Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo lá no livro do Gênesis. A gente tem estudado o livro do Gênesis há algumas semanas. A gente chegou na história dos patriarcas. A gente já viu a história de Abraão. A gente já viu a história de Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou assim, com muita honestidade. Pode ser que um dia isso mude, e eu até quero que mude. Mas eu não sou, com muita honestidade, uma pessoa que enxerga no Isaac assim, grandes exemplos. Também não enxergo grandes problemas. Enxergo pequenos exemplos e pequenos problemas. Acho que Isaac de fato merece aquele título que falei, de filho de um grande pai e pai de um grande filho. Daria para resumir tudo ali. Não me sinto pesado quando falo em resumir desse jeito, que se você for ler lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, vai elencando um monte assim, inclusive Isaac está lá. Aí é um versículo para Isaac dizendo assim: ele orou por seus filhos. Pela fé, Isaac orou pelos seus filhos, Jacó e Esaú. Concernente ao futuro deles, acabou. É o que diz lá. Então assim, eu resumi também pouco. Parece que estou em harmonia com o que Deus botou no coração dos autores bíblicos em Hebreus, ou do autor bíblico, ou autora bíblica. Alguns defendem Priscila, não é isso? Paulo, Jeff defende Paulo, Mauro defende a possibilidade de Paulo. Defende Paulo também? Então só eu que defendo a possibilidade de ser Paulo, um outro qualquer, e Priscila, inclusive. Priscila é uma possibilidade, então vamos corrigir tudo de novo. E depois eu volto a pregar sobre Isaac, que já deu problema aqui. Senta na fileira, dá para os dois sentarem na última fileira, em vez de... Fica botando dois pastores na primeira fileira, meu. Para tomar arranjar tumulto, ó, Deus não é Deus de confusão. Então vamos lá, pastor Jeff se defende. Foi Paulo, foi Paulo, ponto. Pastor Mauro defende. Acho que foi Paulo. Pode ter sido Paulo, já está murilou, já ficou em cima do muro. Pode ter sido Paulo, pode ter sido Priscila, pode ter sido qualquer um. Na opinião do Mauro, eu estou no time do Mauro, gente, dessa vez. Pode ter sido Barnabé, boa. Foi Paulo, como o Jet disse. Seja quem for, disse pouco a respeito do cara, eu estou em harmonia com ele. Mas a história dele tem lições boas para nós. E aí eu queria dividir um pouco da história dele com a gente, com vocês hoje. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 25, deixa eu ver. Gênesis 25, Gênesis 19. Gênesis 25, 19. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos casou com Rebeca. 40 anos, pensa aí. Olha aí, ó. Quanto tempo você levou aí namorando, procurando alguém? Quanto tempo? 40 anos. Lembra que 40 anos na linguagem bíblica assim é um tempão, lembra? Esse cara sabe o que é isso, 40 anos. Geralmente é coisa de mulher, assim, que a gente fala, né? A mulher tem essa preocupação, não é? Você ouve falar assim: se não casar, vai ficar para titia. Você já viu homem falar, vai ficar para titio? É difícil. Isaac quase. 40 anos para arranjar uma pessoa, hein? Ô cara paciente, não é verdade? Deve ter escolhido bem. Ó, 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Isaac orou em favor da sua mulher Rebeca, porque era estéril,
O Senhor ouviu a sua oração e a sua mulher engravidou. Vamos orar e pedir para Deus falar com a gente a partir dessa história? Pai, toma lugar em meu coração nessa hora, eu te peço. Toma lugar no coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Toma lugar no coração daqueles que estão nos ouvindo pela internet. E eu te peço, ministra-nos. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor. E eu te peço que o Senhor transforme a nossa história nos moldes que o Senhor planejou que ela fosse. Não permita que a gente viva aquém daquilo que o Senhor planejou para a gente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, óbvio que a história não começa aqui, apesar de ser um registro introdutório. Essa é a história, esse é o registro da história da família de Isaac, que é um homem que demorou 40 anos para casar, filho de Abraão. Dá alguns sinais para nós. Eu vou pegar esses sinais que estão dando aqui para fazer meu esqueleto da história. É filho de Abraão, casou-se com Rebeca com 40 anos de idade, teve dificuldade para engravidar sua mulher, ele orou, ela engravidou, e deu à luz a quantos filhos, lembra? Com 2. Quais os nomes? Esaú, Jacó, os filhos de Isaac. Essa história começa bem antes, a promessa de Deus a Abraão, mas eu quero olhar o capítulo 15 do livro do Gênesis com você. Abre lá rapidinho, capítulo 15 do livro do Gênesis. Deixa eu ver se eu consegui achar aqui. Achei nada, achei Gênesis 1 e não achei Gênesis 15. Bem, Deus tem uma aliança com Abraão, e aqui no versículo 1, depois diz assim: depois dessas coisas, capítulo 15, versículo 1, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer, Damasceno? E acrescentou: tu não me destes filho algum. Isso aqui é uma crítica a Deus bem direta. Ele está dizendo assim: ó, já tem um tempão que eu acreditei no Senhor, saí de casa, e o Senhor fala de descendência, o Senhor fala de prosperidade familiar, o Senhor fala de inúmeras pessoas da minha descendência. Como que vai acontecer isso? Ele aproveita assim um diálogo com o Senhor, e eu quero que isso sirva de exemplo para nós, e ele não maqueia, assim, ele sabe que Deus é digno. Se você pegar a história do Abraão, que não é a nossa personagem de hoje, mas se você pegar, o Abraão, todo lugar que passa, constrói um altar para o Senhor. Ele chega naquele lugar, ele vai ficar por ali, ele fala: vou fazer aqui um lugar, um altar de adoração ao Senhor. Ele tem de fato uma aliança, ele acredita naquilo. Ele não é alguém sem temor, ele não é alguém irreverente. Ele vem ao lugar e diz: aqui eu e Deus vamos nos relacionar, aqui nós vamos falar um com o outro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é te receber e te honrar como o Senhor da história. Ele não é um sem temor irreverente, mas ele também não é um dissimulado, que vem para a reunião de celebração e finge para tentar agradar a Deus e a sociedade que está inserida. Ele rasga o coração. Ele diz: olha, as suas promessas são atraentes, mas elas não se tornaram fatos, elas são uma teoria abstrata para mim. Eu não estou conseguindo lidar com o fato de ter que acreditar em algo que não é palpável, tá? Isso está me confundindo, isso está me ferindo o coração. Eu estou confuso. O Senhor vai fazer essa coisa toda aí, vai ser no Damasceno, Eliezer? É ele que o Senhor vai abençoar? Só me fala, me explica. Não está fazendo sentido para mim. Tem um monte de vezes que a vida não faz sentido para nós. Isaac, que é a nossa personagem, é alguém inserido nesse contexto. Nesse contexto. Ele é uma promessa que ainda não faz sentido. Essa é a história dele, esse é o início da história dele. Isso confunde a Abraão, isso confunde Sara, sua esposa também. Abraão diz assim: ó, soberano, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer, de Damasco? Ele acrescentou: tu não me destes filho algum.
um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Capítulo 16, segue para frente. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, lembra que a gente viu essa história? Estou só relembrando, porque essa é parte do cenário do Isaac. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, a gente joga lá na conta de Deus pela segunda vez. Ó, o Senhor não me deu filho. Agora não só não me deu, como tem impedido de eu ganhar filhos. Isso foi meu movimento brusco, foi? Vou pregar quietinho, igual Batista agora. Ó, não deu certo. Ó, como Batista está pior, então vou pregar como pentecostal, sapatinho de fogo. Que o Senhor abençoe essa turma do som, que é um desafio grande, viu? A turma que senta na linha deles, assim, quando acontece isso, já olha lá para a mesa de som, assim, fulminando, sabe? Essa turma tem um desafio grande de fazer funcionar para nós, e faz com a maioria das vezes sem a gente perceber, e a gente nem olha para lá com um olhar abençoador, né? Deus abençoe vocês que estão aí atrás hoje uma vez mais. Que parte que eu estava? Eu não tinha serva, disse Abraão, já que o Senhor, verso 2, me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a resposta de Sara, a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, olha aí, verso 3, já fazia quanto tempo? 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. 10 anos lá, eles diziam, nem sinal, nem sinal. E o cara já está envelhecendo, a idade está passando. Segue, capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, presta atenção aí, hein? O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Aqui tenho eu um monte de pergunta para Deus. Mais 15 anos depois tem mais um monte de pergunta para Deus. O Senhor vai me falando esse negócio de que é poderoso, o Senhor vai me falando esse negócio que tem promessa, que acredita em mim, e nada. 99. Estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Disse Deus, verso 15, disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai ou Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse assim mesmo, já começa a surgir a história de Isaac aí. Disse assim mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filho? Você sabe por que ele está rindo, né? 100 anos, não tem farmácia. A Pfizer, laboratório da pílula azul, não tinha produzido nada. Ele olhou para si mesmo e disse: qual é o hormônio principal aí, a turma da medicina, para os homens, que começa a cair, qual é? Testosterona? Já começa a não produzir tanto. Aí ele riu, ele falou: Senhor, isso é uma piada. Acreditar na sua promessa me faz rir hoje. Houve um tempo em que podia ser possível, mas hoje eu rio, e essa história é motivo de riso mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho?
Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Porque Abraão olha para si mesmo, mas depois dá uma olhada para a velhinha dele também. Ele fala: não vai rolar. Dá uma olhadinha, Senhor. Você lembra o método que o Senhor deu para nós? Não vai rolar. Sara já não é mais sarada, assim, sabe? Já passou. Você lembra da lei da gravidade, Senhor? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão disse a Deus: deixa eu dar um conselho, deixa eu dar uma dica. Permita-me que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará à luz um filho, e você lhe chamará Isaque. Aí eu clico aqui no meu negocinho, tem um balãozinho, abre assim: Isaque. Significa, ele riu. Ele riu. Você vai dar o nome do seu filho assim, ó. Ele riu. Você olhou para o cenário todo, lembra que você olhou assim: isso é uma piada. Você está brincando comigo, Deus. Você lembra que a minha promessa parecia uma... Quando ela acontecer, você lembrar que parecia uma piada, aí você bota o nome de ele riu no seu filho, Isaque. Permita-me que Ismael seja meu herdeiro. Deus diz: que Ismael nada. Minha promessa é para você, para Sara, e Ismael vai ser abençoado, mas Isaque vai ser seu filho. Capítulo 18. Deixa eu ver qual é a história do capítulo 18. Deus promete a Abraão um filho. Tem título aí na sua Bíblia? Hã? Tem título, só não consegui ouvir qual, mas é esse aí mesmo. Aparece 3 anjos para Abraão. No meu é assim: Deus promete um filho a Abraão. Verso 9. Os 3 anjos passam por lá. Abraão está sentado na frente da tenda dele, sol de meio-dia, sol fortão. Ele vê os 3 caras de longe, sai correndo, pede para os caras ficarem: não passem por aqui sem ficar na minha tenda, sem abençoar a gente. Nós vamos preparar coisa para vocês, a jornada pode ser longa, fica por aqui e nos abençoe. Os caras topam. Abraão corre em casa, pega um servo, manda matar uns 3 bezerros lá para os caras, cortam os bezerros. Sara prepara uma comida, uma água, recebe os caras. Aí os caras estão comendo embaixo da árvore ali. Abraão chega de perto deles, ali no versículo 8 e 9. 8, trouxe então a coalhada, leite, o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda. Atrás da mulher é uma coisa terrível. Curiosidade para a mulher é uma coisa terrível, é mais forte que ela. Ficou ali atrás da porta assim, ó, escutando. E os caras falando lá: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. A Bíblia frisa bem isso para nós, para dizer que a coisa não está na mão do homem. De idade avançada, Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Ela pergunta aqui. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Por que Sara riu e fez isso? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, porque por isso que ela mentiu. Ela disse assim: eu não ri. Aí o anjo disse: riu. Não ri. Riu sim. Não negue. Riu, não ri. Ri, não riu. Não, riu. Isaque é o nome do menino. Isaque é o nome do menino. Você pega ele anos depois e fala assim: me fala alguma coisa da sua vida. Ele vai dizer assim: vou dizer para você que agora você enxerga tudo feito, mas olhar para isso que está feito hoje, meus filhos criados, há anos atrás era impossível. Meus pais se trabalharam todos tentando cumprir a promessa de Deus. Mamãe serviu a papai a serva dela, papai dormiu com a serva dela, geraram outro filho.
uma confusão na família, botaram o filho para fora de casa. Eu comecei a gostar do meu irmão, inclusive, a gente vai ver essa história. Meu irmão já adolescente, eu pequeno, 3 anos de idade, já tinha algum apego, brincávamos, e meu irmão gostava de mim, eu gostava do meu irmão, mas a confusão entre meus pais e a mãe do meu irmão não permitiu que nós seguíssemos. Saiu de casa, porque da perspectiva de Abraão e Sara, resolve o problema mandando a serva embora. Mas pensa num menino de 3 anos brincando com o irmão. Perdeu o irmão. E para um menino de 3 anos você pode dar a melhor explicação do mundo que não faz sentido. A ligação não é pela razão, é afetiva. Concorda comigo? Não tem como entender, papai, por que o Ismael foi embora. Eu gostava dele. Eu tinha ligação com ele. E interessante que a parte que manda embora é que Sara vê Ismael brincando com Isaac. É resultado de uma brincadeira entre eles ali. A Sara não gosta muito, o Ismael mais velho desdenha, ri, implica. Cá entre nós, criança mais velha implica com mais nova mesmo, nas brincadeiras. É ou não é verdade? Implica, se impõe. E o mais novo vence isso, passa por cima disso, ri, depois quer brincar de novo. Eu ficava na casa da minha avó, meus pais trabalhavam em comércio, me deixavam muito lá. Meus tios minha avó teve muitos filhos, então meus tios eram os mais novos. Como minha mãe era das primeiras gerações, havia uma diferença grande entre eles e entre mim e os meus tios pequenos. Brincávamos muito, muito. Minha avó criava porco, galinha, cachorro, tudo que é bicho que pudesse. Meus tios faziam assim, ó, se você pegar o pintinho ali da galinha, eu dou um prêmio para você, e prometia lá o que fosse. Aquele soldadinho que vinha na Maria Mole em forma de sorvete, sabe? Te dou uns daquele. A gente brincava de guerra de soldadinho com índio. Aí eu ia pegar, a galinha pulava em mim, pequenininho, voava aquela penalhada, metia a unha na cabeça, bicava a minha cara. Aí eu chorava, contava para meus pais que meus tios fizeram isso. Contava para minha avó. No dia seguinte, estávamos lá de novo brincando e eu não lembrava mais das bicadas de galinha. Criança é assim. E se você falasse assim, se você falar hoje, vou tirar da sua memória afetiva a relação com seus tios, eu vou dizer, tira nada, isso está aqui entranhado em mim, entranhado aqui, ó. Isaac perde isso, é uma confusão danada. Hoje é uma verdade, mas houve um tempo em que pensar isso era uma piada. A minha história era uma piada. Esse é Isaac. Esse é Isaac. Segue a história. Estamos em qual capítulo? O Senhor é bondoso com Sara, capítulo 21. Pula para lá. Hoje estou pregando no celular, já expliquei uma vez para vocês. Se você não pensar assim, o pastor lá na igreja pega e fica no WhatsApp enquanto... Mudei a página rapidinho para você ver aqui, ó. Aqui. É porque facilita, marcar esse negócio assim, passar esse marca-texto aqui, facilita demais para mim. Eu nem gravei os capítulos, eu vou só passando quando está a verdinha, eu falo, é o 21 agora. Aí você pensa, pastor, sabe tudo de Bíblia. Sabe, não, está tudo marcadinho. Só preciso saber onde está verde. Aí eu paro, capítulo 21. Nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe disseram. Fez por ela o que prometeram. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando nasceu Isaque, seu filho. Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Aí a história do nascimento do menino, pula para frente. Deus põe à prova Abraão, capítulo 22. Essa foi a história que a gente leu. Era uma piada que se tornou verdadeira, viu? Agora o pai se apaixona pelo filho, ama o filho. Se você pensar assim, por que é que você largou tudo? Pergunta para o Abraão. Ele vai dizer assim, por causa desse menino aqui chamado Isaque.
E aí ele contaria a história de que foi difícil de engravidar, até onde você viu comigo, mas ele ia te contar assim, quando eu saí da minha terra, não tinha nada. Eu tinha todas as outras coisas, eu tinha recurso, eu tinha gente para trabalhar para mim, eu me estabeleci nessas terras e Deus me ajudou a prosperar. Não faltou recurso, mas esse tempo todo faltava alguma coisa que complementaria a promessa e, consequentemente, o meu coração. Aliás, até filhos eu tive. Eu tenho outro filho. Mas esse filho aqui, ele é resultado de uma aliança com Deus e de um amor com uma mulher. Eu amo a Sara. E como fruto do meu amor com Sara, tem esse moço aqui. Há uma história afetiva. Há uma história de aliança com um Deus que me sustentou. Esse é Isaac, o filho a quem eu amo. E Deus sabe disso. Nesse texto do capítulo 22, Deus diz: pega o seu filho, seu único filho, a quem você ama. Deus sabe disso. Deus sabe que tirar Isaac é tirar todo sentido de vida existencial aqui. Deus sabe. Deus sabe que mexer naquela relação, mexer naquela história, é mexer em tudo que faz sentido para aquele homem. Porque se tem um motivo para ele estar longe de casa, para ele ter passado anos da vida dele longe dos seus, se reestabelecendo na vida de uma maneira diferente, se tem um motivo para isso, ele se chama Isaac. Esse é o motivo. Essa é a história. Porque é a partir desse moço que Deus tem toda a perspectiva de redenção da humanidade. E Deus agora diz: me entrega seu único filho, Isaac. Flávio Joséfo acredita que Isaac, nessa ocasião, tinha 25 anos. História dos Hebreus. Alguns rabinos, ao contarem essa história, dizem que tinha entre 30 e 37. Eu gosto ainda dos rabinos não messiânicos, que defendem assim: ele com 25 ou com 30, 37, não podia ser assim sacrificado por um senhor de 100 e tantos anos. Então tinha que ser uma oferta, um sacrifício voluntário. Aí um rabino que escreve isso diz assim: e ele tinha mais ou menos 33 anos quando fez o sacrifício voluntário e nem acredita no Messias. Quer dizer, não acredita no nosso Cristo como Messias. Mas abre uma porta para eu pregar o Evangelho e falar assim: eu conheço também uma pessoa com 33 anos que fez um sacrifício voluntário. Vai sacrificar Isaac, o sentido de toda a sua vida. E aqui tem uma lição para nós, que eu imagino fosse eu, Isaac, ia levar para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Porque perder tudo que a gente tem, e Isaac representava o tudo de Abraão, é duro demais. É duro demais. Abrir mão de coisas é muito difícil, mas abrir mão de gente que a gente ama é quase impossível. Na verdade, a gente não quer abrir mão de coisas que a gente tem como conforto, mas tem gente que a gente ama e a gente abriria mão dessas coisas sem nem pensar muito. Abrir mão dessas coisas me permite viver com quem eu amo? Permite mais um tempo. Então eu abro mão. Eu abro mão. Eu abro mão. Eu me lembro de um amigo que a filha teve problema nos dentes de leite. Esfarelavam os dentes de leite. E eu pensava, bem, mas vai trocar ainda para os definitivos, e nos definitivos a gente não sabe se vai ter problema. Na minha cabeça, a gente vai esperar. Ele dizia, não, eu vou vender tudo que eu tenho, que se for necessário, para que essa fase seja a fase superada. Quando a gente ama é assim. E o pai do Isaac deixa um legado para esse jovem, de que se a gente perder tudo na vida, se a gente um dia tiver que abrir mão de tudo na vida, e só nos restar Deus,
a gente tem o suficiente. Olha, eu perdi as coisas que tinha, e perdi gente que eu amava muito. E o Isaac contaria assim: mas se só te restar Deus, você tem o suficiente. Talvez quiséssemos ter mais, aliás, talvez não, vou dizer por mim e certamente por uma grande maioria. Certamente queríamos ter mais, mas quando não nos restar mais nem Isaac, e tivermos Deus, Abraão ensinou ao filho que a gente tem o suficiente. E alguém fez o contraponto disso, que está lá em Moisés. Quando Moisés, Deus faz o oposto, mas que leva para o mesmo caminho. Lembra, Gênesis 32 e 30. Gênesis não, Moisés está... Êxodo, obrigado. Êxodo 32 e 33. Deus fala assim: eu não vou mais com vocês. Eu vou arrebentar a cara de vocês se eu for com vocês, que vocês são obstinados, rebeldes. Não vai dar certo. A gente caminhando junto não vai dar certo. Aí Moisés fala: Senhor, e tudo que o Senhor prometeu, e o seu nome vinculado a nós. Aí ele fala: eu vou cumprir tudo. Eu vou mandar meu anjo adiante de vocês. Eu vou cumprir as promessas. Eu vou fazer vocês serem prósperos. Eu vou cuidar da saúde de vocês. Vocês vão ter tudo. Eu vou cumprir tintim por tintim, mas eu não vou com vocês. Lembram dessa história? Aí o Moisés fala assim: Senhor, se a gente tiver tudo e não tiver o Senhor, não é o bastante. É o contrário da história do Isaac. Se a gente perder tudo, inclusive Isaac, e o Senhor estiver conosco, isso é suficiente. E lá em Moisés, se a gente tiver tudo, e o Senhor não estiver conosco, isso não será o bastante. Isaac tem essa parte na história dele que para mim é impressionante e é uma lição de vida enorme. Enorme. Porque cá entre nós, para muitos de nós aqui já faltou coisas. Para uma grande parte de nós aqui, a ausência de gente arrebenta o coração. Isaac é a lembrança da história, sim, mas a gente ainda tem o Senhor. Queríamos mais, mas se temos a Ele, isso é o suficiente para a gente seguir a vida. Com lembranças das coisas, com lembranças das pessoas, mas temos ao Senhor. Isso nos bastará. Quer um outro jeito de falar isso, de uma maneira que eu e você conhecemos bem? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Entregar Isaac é isso, é falar assim: acabou tudo que eu vivi, o sentido da minha vida era isso aqui. Mas o Senhor, fosse Abraão, Davi, é o meu pastor. Não terei falta de nada. Eu tenho o suficiente. Às vezes o suficiente com o coração dilacerado. Mas nós temos o suficiente. Nós temos passado isso lá em casa. Eu nem ia falar isso, mas vou falar. A gente está com o papai internado e os médicos disseram: vai despedindo. Os antibióticos não fazem mais efeito e ele vai evoluir para óbito no tempo apropriado. Papai está lúcido, sem dor, conversando com a gente todo o tempo e cada dia mais fraquinho. É um desafio grande sentar ali com ele, engolir a saliva com nó na garganta e ir despedindo todo dia. Todo dia. Ele não tem essa ideia com clareza, mas vai falando: cadê o Wendel? Não vai vir me ver? Você veio, trouxe a mala para ficar comigo até o final? Não tem noção do que tudo que a gente tem, mas vai percebendo todo. E a gente vai falando: Senhor, é muito difícil. Mas a gente tem o Senhor e a gente tem o suficiente para passar por essa história. A história de Isaac é essa história para a gente. É desse tipo de história. Vamos seguir. Estamos no 22. Deixa eu passar até aparecer um negócio verde aqui para dizer para você. Bem, 25 foi o que a gente leu.
Nasceram os meninos depois da oração, e os meninos se engalfinharam no ventre, os meninos se empurravam, verso 22 do 25, dentro de Rebeca. Aliás, eu pulei a história de Rebeca. Eu vou contar a história de Rebeca, então. Bem, o Abraão fala assim para o servo dele: ó, meu filho tem 40, ainda não resolveu a vida dele, busca uma mulher para ele, assim, eu estou com medo de começar a se envolver com as cananeias. O Abraão deu uma olhada e falou assim: já está começando a ir para o baile, funk Está chegado umas meninas estranhas aqui, eu dei uma olhada no zap dele, tem umas coisas estranhas, umas fotos estranhas. Vai lá na igreja, arranja uma menina na igreja. O pastor vai fazer uma oração. Quando fala assim, eu vou orar por você que não tem ninguém, você olha. As bonitas assim, você ora a Deus. O cara foi para a terra da parentela de Abraão. Chegou lá na terra e falou: como é que eu vou fazer? Porque eu também não saberia o que fazer. Botou os camelos de joelho, aquela posição que você já viu, o camelo arria as 4 patas, de joelho, 10 camelos de joelho. Eu acho que na cabeça do Eliezer fala assim: ora aí, camelo, que esse negócio está bravo. E ele falou assim: Senhor, eu não sei nem por onde começar, e eu também não saberia. E ele pediu conselho ao Abraão, falou: Abraão, esse negócio está confuso, eu vou chegar lá assim e falar assim: ei, quem quer ser mulher do filho do meu senhor? Abraão falou assim: ó, vai lá, e Deus vai à frente, porque Deus tem interesse nesse negócio assim de posteridade nossa. Ele tem interesse, e eu não posso brincar com uma coisa tão preciosa assim, eu não posso envolvê-lo com as cananeias. Eu ia falar com as funkeiras, mas eu ia ser tão preconceituoso, porque eu sei que tem funk gospel. Eu só não sei se Deus ouve, mas tem. Não, eu sei que Deus ouve. Eu não sei se Ele gosta, mas Ele ouve. Você conhece algum, Daniel, para a gente cantar no final da... Então vamos cantar uma da família de Abraão, que vai dar mais certo na hora da oração. Flávio me mostrou um ontem, foi de qual grupo? Aquelazinha que você me mostrou ontem é de qual grupo? Nazarenos? Pesquisa essa, dá pra gente cantar, né? Aquilo não é funk não, é o que aquilo? Lambada? Não é melhor ir buscar na casa de Abraão? Né? Vai na casa do meu pai que vai dar certo. E se não der certo? Se chegar lá e não arranjar alguém, eu te libero da dívida, você fica livre. Não precisa se preocupar. Vai que, se Deus não cuidar, não tem jeito. Aí ele chega lá, bota os camelos de joelho e fala assim, perto do poço, onde a turma bebe água, ele fala assim: já está chegando a hora das moças virem buscar água para levar para casa, para os afazeres de fim de dia. Daqui a pouco elas estão por aqui. Eu vou ficar por aqui, como estratégia, Deus. Enquanto eu estiver por aqui, a moça que der água para mim, me oferecendo para que eu beba, e também cuidar dos meus camelos, esse vai ser o sinal, essa vai ser a moça. Se o Senhor tem alguma coisa, vai ser assim, porque eu não sei nem o que fazer. E ele fala isso mesmo. Diz a palavra de Deus, essa é uma oração fantástica, né? Porque diz a palavra de Deus que ele ainda não tinha terminado a oração, que estava no seu coração. Aliás, diz que ele estava orando de coração, não estava falando. Deus lê mesmo o pensamento e o coração, e o cara já sabia disso, Damasceno já sabia disso. E diz ainda que ele ainda não tinha terminado de orar. Ele estava ainda falando com Deus, surge Rebeca lá, linda. Ele se encanta com ela. Ele fala assim: aleluia. Eu não acho que ele falou isso não, mas ele falou: meu Deus. Era crente, então, era do povo da benção ali. Nosso pai tem cada filha.
deu de beber para ele, deu de beber para os camelos. Ele falou: é ela. Da onde você é? Ela falou: sou da família. Falou lá da família dele, Mical e não lembro mais o nome. Labão é o irmão dela. Labão é o irmão dela, não lembro o nome do pai. Fala assim: ó, a minha história é essa. Vim de longe procurar alguém para a família, preciso conhecer a família do seu pai, Deus tem um propósito. Aí dá para ela objetos de ouro e disse que deu um brinco que ela botou no nariz. O nome moderno disso é piercing. Viu? Está na Bíblia. Se você queria uma justificativa para falar em casa, você diz: Rebeca, piercing no nariz, exceto as filhas do Mauro e a minha, o resto está liberado. Deu uns braceletes de ouro, ela falou: tô dentro, vão lá para casa. Correu para casa, contou tudo para a família. Aí falou: me deu esses braceletes de ouro, uns brincos, uns piercing. Cara de posse, hein? 10 camelos, uns servos com ele, o cara de dinheiro. Tratei ele bem, ele me pagou. A família quis saber. O Labão, que depois Jacó vai encontrar, saiu correndo de casa e falou assim: vai ficar lá em casa. Nós vamos dar de comer para os camelos, nós vamos dar de beber para eles, vocês passam a noite com a gente. Tem muita folhagem, tem pasto para eles, passa a noite com a gente. Os caras vão para lá e lá o Eliezer conta tudo. Ó, eu vim procurar uma mulher pro Isaac, porque o Isaac, assim, não é bom de papo. Não é bom de papo. Eu sei o que é isso, porque eu também não era, não. Eu também não era ruim de... Se eu falasse, estragava. Era melhor quieto. Quietinho. Isaac não sabia falar, mas eu tinha 16, 17, 18, 20. Depois eu aprendi a falar, com 38, 40. Aí ele conta: ó, o cara lá não vai conseguir. Vim buscar uma mulher para ele, Deus tem um projeto, é assim o projeto. A família ouve tudo aquilo. Aí a mãe é assim mesmo, diz assim: ó, beleza, se ela quiser ir, está tudo certo. Entram em acordo na família, o pai também, está tudo certo, ela vai. Mas fica 10 dias com a gente, para a gente despedir dela, a gente não vai ver mais. Mãe tem um coração assim, deixa mais um pouquinho com a gente. Aí o cara fala: não, eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Aí Labão, o irmão dela, de Rebeca, junto com a mãe, conversam os três, e Rebeca é indagada: você quer ir? Ela fala: quero. Tem certeza? Quer ir com esse homem? Fala: quero. E vão. Isaac estava trabalhando no campo, e vem chegando a caravana de longe. Ele olha lá e vê assim, uma silhueta bonita, ele diz: será que deu certo? A mãe dele tinha morrido, recém-morrido, 23, que acho que a mãe dele morreu, capítulo 23, e diz a palavra de Deus que ele chegou perto, veio de longe. Aí Rebeca pergunta para o Eliezer: quem é aquele? É uma cena linda, cheia de poesia. Quem é aquele lá que vem correndo, coração disparado da moça? Pensa. Aí fala: é ele. Aí ela pega o véu, tapa assim, ó. Fica só com aquele olharzinho, sabe? 43. Passou aquele negócio que passa nesse cabelinho aqui. O nome do cara tinha que ser Riso, né? Passou Rímel. Ó. Aí o Eliezer olhou para ele, não está na Bíblia não, mas eu imagino, fez assim, ó. E disse a palavra de Deus que ele pegou Rebeca, levou para a tenda da mãe dele, Sara, que tinha falecido, fez um cafuné, preparou uma comidinha, e o resto eu não preciso dizer. A Bíblia diz assim, ó: consolou-se Isaac do luto da sua mãe Sara naquela noite com Rebeca. Que é isso? Que é isso?
Minha oração, meu irmão e minha irmã casada, que essa noite seja uma noite consoladora para vocês. Ele cresceu, casou, orou pela mulher, a mulher teve 2 filhos, olha o tumulto na família. Um irmão passa a perna no outro, lembram da história? Esse está marcadinho aqui. 26. 26. Não, 26 não. 26 ele já está saindo de casa. 25 ainda. Eu me perdi. Os meninos cresceram, onde está esse? (27) Vamos ver se é 27. 27, vamos lá. Bem, ele compra a primogenitura do irmão, toma a primogenitura do irmão vendendo um prato de lentilha, troca a lentilha pela primogenitura, o irmão topa isso, e agora ele pega não só o direito à primogenitura, mas também a bênção do pai. A gente já viu essa história, não vou lê-la de novo. Jacó se aproxima, verso 22, do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Porque o cara estava desconfiado, a voz era do Jacó. Ele respondeu: eu sou. Então ele disse: meu filho, traga-me sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho, ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Ele abençoou o filho sai para a vida. Quando Isaque acabou, capítulo 20, qual que eu estou? Versículo 30. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caça, ou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Agora olha isso aqui, sobre Isaque. Olha essa parte sobre ele. Profundamente abalado. Pensa o que é isso para esse senhor. Isaque começou a tremer muito. Olha como é que foi esse sentimento de ser traído pelo filho. Ele ficou abalado, começou a tremer muito, nervoso. Eu quero que você tenha noção do que foi isso para o pai. Me passaram a perna, meus filhos me passaram a perna, é meu filho. E depois ele descobre que é o filho com a esposa. Meu filho me passou a perna, profundamente abalado. Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão, ele sabe quem foi, Ele, na cabeça dele, quando ele começa a tremer, ele já tem tudinho, ele sabe assim: eu sei quem foi, eu lembro da voz, eu fui iludido por tocar ali a roupa e o cheiro, mas era Jacó que estava aqui. Isaque sabe tudo na cabeça dele: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Aí o cara diz assim: não é com razão que o seu nome é Jacó. Você sabe quem é o filho de Isaque? Quer mais uma faceta da história desse moço? É um filho trapaceiro, é um filho complicado, é um filho que dá problema, é um filho que, se puder, tira proveito do próprio pai. É assim, ele olha para a família e fala assim: como que chegou nisso? O que eu fiz de errado? Eu responderia: começou pelo nome. Começou pelo nome. Ontem eu fui elogiar meu sobrinho com o nome dele, falei: Mateus, nome bonito, hein? Sabia que tem um ator chamado Mateus Nasser? Nem sei o tudo. Aí ele falou assim: o primeiro nome é bonito, mas esse segundo, como é que um pai e uma mãe dão um nome desse?
Aqui deu Jacó, seu astuto trapaceiro. Esse é o filho de dentro de casa do Isaac. É esse aqui. Seu astuto trapaceiro. Não é com razão, o irmão está falando, que seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou meu direito de filho mais velho, na história da lentilha. E agora tomou a benção. 2 pernadas que meu irmão me deu, 2. Na lentilha e na benção. Filho contra filho, irmão contra irmão, põe para fora de casa, não vai dar certo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção, verso 41, que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Os pais ficam sabendo disso, resolvem a questão tirando ele de casa. Então Isaac, verso 1 do capítulo 28. Isaac, nossa personagem, chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: olha os filhos desse cara, hein? Não se case com uma mulher cananeia. Ele aprendeu a lição com o pai dele. Não se case com uma cananeia. Vá para Padã Arã, para a casa de Betuel, é o nome do cara. Vai para a casa de Betuel, seu avô materno. Case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua irmã. Funcionou com papai, vai funcionar comigo. Vou repetir as histórias, vou repetir a minha história nos meus filhos. Isso é típico de famílias, ó. Vou repetir minha história em você. Vai para casa da família da sua mãe, você vai arranjar uma mulher bonita lá. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça-o prolífero, multiplique os seus descendentes, e foi. Esaú, verso 6, outro filho do Isaac, verso 6 desse capítulo 28, viu que Isaac havia abençoado a Jacó e havia mandado para Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú, o outro filho de Isaac, que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, o que ele faz? Foi à casa de Ismael, lembra o fruto da briga? O irmão do pai, foi para a casa do tio dele e tomou a mulher de lá. Falou assim: vou casar, é disso que papai não gosta? Olha os filhos desse cara. Os filhos da mãe, não são esses caras aqui? Papai não gosta? Vai ver só. Vai ver só. Olha os filhos do cara. A história seguiu. Jacó se casou, foi embora, longe do pai, longe de casa. Eu fico pensando no coração desse pai longe de casa. Deixa eu achar aqui. Jacó se encontra com Esaú, Jacó e Esaú se encontram, conflito entre Jacó. Isso aqui é uma história boa também, mas não é a minha ainda. Capítulo 35. Estou terminando a história do Isaac. Jacó é próspero, já é Israel aqui, que ele teve encontro com Deus, foi nossa última história. Armou acampamento no versículo 21, na época em que Israel, que é o filho de Isaac, Jacó, vivia naquela região. Rúben deitou-se com Bilá, e vai toda uma história. Jacó teve 12 filhos, esses foram seus filhos com Lia, e vai aí as tribos de Israel. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã, verso 27. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaac, final de vida, lá em Hebrom, aonde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Amém. Está aí a história desse moço. Eu anotei algumas lições para nós. Que horas tem? 5 para meio-dia. Meio-dia e 5, eu espero terminar, vamos ver. Anotei aqui algumas coisas para a minha própria vida. Eu espero que sirva para a sua também, de alguma maneira. Primeira coisa, primeira lição. Esse moço é um moço que me impulsiona a viver
por sua história, a desejar viver o sobrenatural. Porque Abraão sai da terra dele e tudo está sob o controle dele harmonicamente, até a hora de que não consegue ter filho. Tudo funciona, todo o planejamento estratégico é bem organizado, o crescimento, a organização dos clãs, ou do clã seu, ele consegue prosperar e tudo funciona. A sensação, às vezes, para mim e para você, é que organizando a nossa agenda e fazendo um bom planejamento estratégico, tudo vai funcionar. Só que a história de Isaac me lembra, e eu quero vivê-la, que algumas vezes eu e você vamos precisar mergulhar no sobrenatural para vivermos o extraordinário. A gente pode organizar essa igreja para funcionar bonitinho em 2019. A gente pode organizar a vida para funcionar direitinho, conforme a agenda que a gente planejou. Mas extraordinário é a história desse moço. Era uma piada, mas Deus transforma uma piada num exemplo de vida. Pode ser que alguns olhem para a minha vida e para a sua vida, para momentos que a gente vive, e se riem, dizendo: olha lá, não é crente, não ora a Deus, olha lá a luta. Pode ser que se riem da gente, pode ser que a gente mesmo não consiga mais acreditar no extraordinário. Isaac e sua história é um convite a mim e a você para ver, o ordinário funciona, hein? Mas diferença na vida é ser visitado pelo extraordinário de Deus. E aí eu quero dizer para você com todo o meu coração, eu quero o extraordinário de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu me recuso, nas próximas 51 semanas que nós vamos passar juntos nesse ano, a ficar marcando ponto, pregando sermão, cantando louvores e indo embora para casa. Eu me recuso. Meu desejo é que histórias como a de Isaac, que Deus pega a nossa vida aqui, vira ela ao contrário e diz assim: agora você vai lá e diz, eu estive com o Senhor, Ele é real. Você não vai lá e diz, minha igreja é legal, é organizado, pastor prega, canta louvores, lá na minha igreja é legal, tem um monte de programa legal. Eu quero de verdade no meu coração que esse Deus que pega a nossa agenda, a minha vida, a sua vida, põe na mão dele e fala assim: agora é a vez de Isaac chegar. E a gente vai dando jeitinho, diz: Deus, está tudo funcionando, não preocupa não, a igreja está caminhando, a gente organizou direitinho. Ele diz: nada disso, essa é a sua agenda, ainda resta Isaac entrar na história. E Isaac é o meu extraordinário, é quando eu pego a sua história e digo assim: agora é a minha história na sua vida. Você pode contar tudo que você organizou, as suas estratégias, como você chegou até aqui, mas chega uma linha que Deus fala: agora é Isaac, e Isaac sou eu agindo, é a minha intervenção na história dos meus filhos. O sobrenatural de Deus é possível, meu irmão. Talvez você ria, dizendo: pastor, mas riu também Abraão e Sara, mas Isaac é real, Deus é real. E o anjo fala assim: mas por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão duvidando? Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Por que vocês estão duvidando? Você acha que eu chego ali no Antônio Pedro e falo assim: Senhor, estou despedindo dele. Eu chego ali no Antônio Pedro, ponho a mão na cabeça do meu pai e falo assim: Senhor, a sentença é de morte, mas se o Senhor quiser, ele sai daqui mais uma vez comigo. Falo. Se o Senhor quiser, Isaac, para a glória e louvor do seu nome. Se o Senhor quiser, ele transforma. E Senhor, eu quero Isaques na minha vida, eu quero sobrenatural na minha vida. Essa é a história desse moço. Essa é a história que eu quero para a vida. Eu não sei assim olhar muito para ele e ter exemplo não, mas que história extraordinária tem toda essa linha de história, toda essa passagem de história. Segundo, vai tocando, que são 5 pontos. Pode ir tocando 5 louvores, pode ir, está chegando. O sacrifício pelo qual ele passava ensinou isso que eu te falei, temos a Deus, temos tudo. Eu sei que dói perder Isaques, eu sei que dói. Se você duvida que eu sei, estou passando no vale da sombra da morte agora. Dói muito. Mas eu também sei, na história de Moriá, que o Senhor proverá. E que se a gente tem o Senhor, Isaques farão faltas,
mas a gente tem tudo que precisa para vencer na vida. Eu creio nisso de todo o coração. E eu consigo hoje, ainda que com lágrimas, ainda que com Isaac na mão, dizendo: Senhor, tem certeza que tem que ser assim? Mas pela história desse moço, eu consigo lembrar, eu ainda tenho o Senhor. E quem tem o Senhor, tem tudo o que precisa. O Senhor me bastará. O Senhor é comigo. Isso me é suficiente. A tua graça me basta. A tua graça me sustentará. O Senhor é conosco. Mais uma coisa. Que história extraordinária, hein? Ele viu um filho sair de casa, Jacó, e voltar a Israel. Ele viu uma... Como é que é a sua história? Ele fala assim: meu filho saiu daqui, Jacó, purinho. Mas um dia ele volta e diz assim: pai, sou eu. Ele fala: Jacó? A ele: eu fui. Mas o Senhor me encontrou no caminho e me fez Israel. A história do Isaac é a história que lembra a gente que nos caminhos e descaminhos, porque esse cara, Isaac, também aprontou um monte. Ele mentiu que sua mulher não era sua mulher. É minha irmã. Porque ele tinha medo. O pai dele também fez isso, repetiu a história do pai. Aliás, o pai fez 2 vezes. Ele aprendeu, mentiu, desorganizou o cenário familiar, desequilibrou a afetividade, amando mais a um do que a outro, se perdeu. Foi incapaz de buscar para si próprio uma mulher. Por misericórdia ou por carência, eu prefiro acreditar que por misericórdia, se apaixonou de uma maneira encantada por Rebeca, mas ele mesmo foi incapaz de. Quem já me procurou em gabinetes para dizer: pastor, estou orando para Deus trazer o varão valoroso. Teve uma vez que me procurou e falou assim: estou procurando um homem que seja íntegro. Você lembra? Seja íntegro, sem pecado, temente a Deus. Eu falei: é Jesus. Você está procurando Jesus. Estou orando pelo meu varão valoroso. Eu falei: vai orando. E um dia você vai andar na calçada e vai cair assim uma caixa, puff, com um laçarote azul, escrito Made in Cell. Aí quando você puxar o laço vai sair um... Não vai. Levanta. Bota uma calça Saint-Tropez. Esse cara não fez nada disso. Esse cara contraria tudo que eu falo para você. Contraria tudo e fala assim: eu não fiz nada. Deus arranjou uma mulher para mim. Foi a mulher perfeita. Sou apaixonado por ela desde que vi. Sabe por quê? Porque a história de Isaac lembra a mim e a você que a gente vai fazer caminhos e descaminhos na nossa vida. Um monte deles. E nesses caminhos e descaminhos, o Senhor vai cuidando da gente, vai tratando da gente e vai encontrando a gente no caminho da vida, dizendo: eu estou aqui, Isaac. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem medos e mente por causa dos seus medos. Você tem taras e cai por causa das suas taras. Mas eu continuo de pé e vou resgatar você. Que homem e que história é essa? Que lição para a gente. Que lição para a gente. Que exemplo para a gente. E aí eu queria te lembrar isso hoje de manhã. Esse é o nosso Deus. Eu tinha mais 2 coisas para falar, mas eu acho que já deu. Já dá para a gente orar junto e falar: Senhor, eu também quero assim. Eu também creio que Jacóis são transformados. Eu vi os meus irmãos, os meus filhos brigados. Um fez jura de morte para o outro. Eu vi meus filhos rebeldes. Um para me ferir, casando-se com figuras repugnantes, só para me ferir. Mas eu vi o Senhor agindo na vida dos meus filhos e promovendo reconciliação. Meus filhos se reconciliaram. Se você é pai, mãe e sabe o que é esse inferno, sabe o que é o desejo de uma reconciliação dentro de casa, sabe? Esse cara viu. É o Deus que vai encontrando a gente pelo caminho enquanto a gente caminha e diz: eu estou com você. Eu estou com você. Isaac é um bom nome, né? Sorriso. Restaura isso em nós, Senhor. A capacidade de rir de novo na vida. Vamos orar. Queria convidar você a ficar de pé. O que vocês têm para cantar? Primeiro nós vamos cantar, depois eu oro.
Vamos orar juntos. Senhor, eu quero te pedir, nessas primeiras horas da tarde, nessa primeira celebração de 2019, visita de maneira sobrenatural a mim e aos meus irmãos agora. Há entre nós gente com um coração como estava o de Abraão e o de Sara, gente que já não consegue mais enxergar a vida a partir do sobrenatural, gente que olha já pela ótica do não tem mais como dar certo. Eu quero te pedir que a realidade que o Senhor é também seja a nossa realidade. Eu quero te pedir, ó Deus, para a glória do Teu nome, também para nosso desfrute, mas para a glória do Teu nome, ensina-nos que o sobrenatural é possível para nós. Ensina-nos a depender de Ti uma vez mais. Livra-nos, eu te peço, como Teu povo, como Tua igreja, da tentação de fazer funcionar pelas próprias forças. Nós queremos declarar para Ti: somos do Senhor. E apesar de tantas vezes não enxergarmos recursos nas nossas mãos, nós confiamos que seremos tudo aquilo que o Senhor disse que seríamos. Nós acreditamos que Isaac virá, Senhor. Nós acreditamos. Contra todas as realidades, todas as informações ao nosso redor, nós ainda confiamos na Tua voz para a nossa história de vida. Ensina-nos, Senhor, a pautar a nossa história pelo plano de redenção sobrenatural do Deus de amor. Ensina-nos, ensina-nos, ensina-nos a inserir na nossa medíocre história de vida a extraordinária intervenção de um Deus de amor. Ensina-nos, ensina-nos que Cristo é vivo e ainda age hoje. Ensina-nos isso, ensina-nos, eu te peço, a lição do Jeová Jireh, do Deus que é provedor. Ensina-nos a depender do Senhor, a contar os nossos dias dependendo do Senhor. Ensina-nos, ensina-nos. Perdão, eu te peço, porque tantas vezes por trás das cortinas a gente desdenhou do que o Senhor tinha para nós. Mas hoje, pela manhã, nesse início de tarde, eu e os meus irmãos reafirmamos: nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti. Nós cremos que a nossa caminhada de vida teve conquistas nossas, teve intervenção nossa, mas nós sabemos que o futuro da nossa história está em Tuas mãos. Depende do Senhor, depende de Ti, Senhor. Nós confiamos nisso, nós confiamos nisso, nós confiamos nessa história. Deus, eu quero te pedir, para a glória do Teu nome, que a gente viva histórias como a do Isaac. Apesar dos nossos caminhos afrontarem os Teus caminhos tantas vezes, apesar da nossa passividade diante da demanda da nossa vida tantas vezes, da nossa apatia tantas vezes, nós sabemos que é o Senhor quem sustenta a nossa história. Nós sabemos. Eu quero te pedir, Deus, transforma os nossos descaminhos num caminho feito por Ti. Transforma o rumo da nossa vida, alinhando ele com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ajusta a nossa agenda com a Sua, eu te peço, de maneira que os nossos olhos se acostumem a ver o sobrenatural, a confiar, a entender que vale a pena confiar no sobrenatural. Eu te peço, Deus, eu te digo com todo o coração, não é o bastante para nós uma igreja organizada, não é o bastante. Nós queremos o Senhor com a gente. Não é o bastante para nós uma liturgia agradável. Tu és o Senhor, Tu és o centro desse movimento que a gente faz toda semana. Toma o Teu lugar, ministra-nos conforme o Teu querer.
conforme a tua vontade. Nós queremos te dizer, Senhor dos Senhores, que o teu Santo Espírito, a quem nós cantamos louvores hoje, tem total liberdade de atuação no nosso meio. Derrama sobre nós de ti, Senhor, nós te pedimos. Dá-nos dons, dá-nos capacitações para que a gente se torne aquilo que o Senhor quer que a gente se torne, para a glória e louvor do seu nome. Transforma a nossa história de acordo com a sua vontade. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.